Olá, pessoal. O Mundo Político de hoje faz mais uma entrevista da série com os presidentes de partidos sobre eleições municipais, as eleições que serão realizadas este ano em novembro. Eu vou conversar então com a presidente estadual do PSOL, a educadora Maria da Consolação Rocha. Consolação, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político. Eu agradeço o convite, Bia. Como é que o PSOL planeja participar das eleições de 2020? Quais são as metas do partido para chegar às prefeituras, para eleger vereadores? O que vocês estão pensando? Então, o PSOL é um partido que ele participa das eleições e também está nas lutas sociais, né? Então, é um partido envolvido com as lutas do povo. E é nesse processo de organização, né, que nós estamos construindo o PSOL no país e aqui em Minas Gerais. Tanto na cidade, né, nos grandes centros, quanto nas cidades do interior, com a nossa militância nas várias frentes, né? Uma militância que é ecossocialista, feminista, antirracista, anti-LGBT-fóbica, uma militância envolvida nos quilombos, nas aldeias, em todos esses territórios. E aqui em Minas Gerais, nós estamos, o pessoal tem crescido bastante, você tem acompanhado, né? Desde o início, nós vamos fazer 15 anos de partido, e nós agora temos 2 vereadoras na capital, temos uma deputada estadual, uma deputada federal, todas mulheres. Então, o pessoal tem essa marca da presença das mulheres na política do partido e nas políticas sociais. Já que você mencionou, como é que vocês estão fazendo isso? Internamente, o que o partido faz para conseguir essa representação? Eu imagino, pelo que você está dizendo, que cumprir cota prevista em lei dos 30% não significa um desafio. O que o partido está fazendo internamente para levar realmente as mulheres a uma representação que agora, dizendo assim, é majoritária? Sim, porque o PSOL, é importante registrar que antes mesmo do primeiro congresso do PSOL, nós realizamos um encontro nacional de mulheres do PSOL. Esse encontro tinha por objetivo organizar a nossa participação, as lutas que nós queremos, né, considerávamos e continuamos considerando importante que o PSOL assumisse e participar efetivamente da política do partido, da construção do partido e da visibilidade ao debate feminista na sociedade. E com isso, nós fomos construindo dentro do PSOL a paridade. Então, nós temos 50%, no mínimo 50% de mulheres tem que estar presentes nas direções do partido. Então, nós não registramos diretório que não tenha, no mínimo, 50% de mulheres. Então, isso faz com que as mulheres já estejam presentes, né? E são mulheres que estão presentes nas lutas sociais. Então, é uma política que vem sendo construída ao longo desses anos. E aqui em Minas Gerais, né, você também tem acompanhado essa visibilidade, né? Eu fui a primeira candidata do PSOL, né, ao Senado, depois fui candidata à Prefeitura de Belo Horizonte 2 vezes. Agora nós temos a nossa companheira Áurea Carolina, que é a nossa pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. Temos várias mulheres nas direções do partido, aqui na região metropolitana, e muitas mulheres negras. Então, nós temos a companheira Lúcia Paula em Santa Luzia, a companheira Ana em Ribeirão das Neves, temos a companheira Gabriela em Contagem, a companheira Roberta em Nova Lima, para citar algumas aqui. Então, nós temos a companheira Kátia, que é a nossa presidenta do PSOL BH. Então, temos várias mulheres nessa frente. E com isso, faz com que a nossa estratégia também incorpore, assuma esse protagonismo das mulheres no nosso partido. Nós, quando você está perguntando sobre a nossa estratégia, nós estamos organizando para termos pré-candidaturas, porque as convenções ainda não terminaram, então não temos como passar todos os dados para vocês.
em Já está 50 bem cidades. adiantado, já, a maioria dos diretórios já fez. Como é que, só para a gente ter ideia de como é que está funcionando? Grande parte já realizou, mas temos convenções hoje, temos convenção amanhã e até os prazos finais. Mas nós estamos organizando para termos pré-candidaturas em pelo menos 50 cidades. Em mais de 20, estamos conversando para termos candidaturas majoritárias. Um levantamento inicial, nós já temos mais de 40% de mulheres participando, quase 50% das mulheres participando desse processo, né, nas proporcionais. Um número muito importante de mulheres e homens de pré-candidaturas negras e também pré-candidaturas LGBTs. Então, essa diversidade da classe trabalhadora, ela está presente nesse processo de construção das lutas sociais, da construção do partido, e aí também apresentando nas nossas pré-candidaturas. Você mencionou que o pessoal cresceu e realmente cresceu. No Estado, você tem como dimensionar isso para a gente exatamente como cresceu? E, emendando com essa questão, como é que o fim das coligações proporcionais afetaram, apesar de eu saber que o pessoal não necessariamente faz alianças, não é? Isso não é uma regra, o quanto isso significou, não é? E também a perspectiva de, em 2022, é aquela história, ter que vencer uma cláusula de desempenho. Então, você disse que o pessoal cresceu, mas para 2022 tem aí um desempenho a se cumprir? Olha, nós temos feito essa construção do partido para garantir essa presença, né? É uma construção que é resultado de uma presença nas lutas coletivas. E com isso, nós temos incorporado, né, vários e várias militantes de diversos movimentos sociais, vem incorporando ao PSOL e trazendo as suas pautas. E nós sempre fizemos frente de esquerda, né, Vivian? Você acompanha isso, né? Então, aqui em Belo Horizonte, novamente, aí nós vamos fazer a frente de esquerda, que é o PSOL, o PCB e a UP. Então, essa frente de esquerda que nós temos construído, ela é resultado, eu sempre digo que ela é resultado não de um processo eleitoral, ela é resultado de uma construção cotidiana nas lutas sociais. Nós estamos presentes com a militância desses outros partidos nas lutas sociais, né? Seja em defesa das ocupações urbanas, da educação, da saúde, na luta antimanicomial, em todas as frentes dos direitos, né, dos serviços públicos. Então, em todas as lutas, nós temos participado com essa militância das outras organizações. E a nossa coligação majoritária, ela é resultado disso. Não ter, né, as coligações proporcionais traz um pouco de dificuldades para o conjunto dessa frente, mas, ao mesmo tempo, nós temos construído chapas, né, as nossas chapas de pré-candidaturas, elas têm sido, vocês vão observar, são chapas muito potentes no sentido da presença na luta cotidiana, né? Então, e essa presença das mulheres, né? A companheira Silvia lá, que é presidenta nossa lá em Pedro Leopoldo, né? Então, assim, essa presença forte das mulheres e das lutas sociais. Agora, desde 2016, se eu não estou enganada, 2016 é que marca isso, o pessoal lançou um mandato coletivo na Câmara Municipal e a experiência do partido se ampliou para outros lugares, não é só Belo Horizonte, estou falando Câmara Municipal, estou me referindo a BH, não é só Belo Horizonte que tem essa experiência, há outros lugares. O partido vai investir em candidaturas coletivas? O que está sendo pensado? Não só no Estado, mas nacionalmente, nesse sentido. Foi um projeto que funcionou, vai ter continuidade? Mas a experiência do pessoal, né? O pessoal vem de uma experiência de construir mandatos coletivos e
candidaturas, vamos dizer aqui, né? Ainda estamos nesse prazo aqui de pré-candidaturas coletivas, que podem serem apresentadas tanto do ponto de vista individuais, com mandatos coletivos, como também podem ser apresentadas coletivamente. Então, nós temos essas duas versões no Estado. São todas pré-candidaturas coletivas, articuladas com os movimentos sociais. Algumas estão se apresentando com um nome só, outras estão apresentando com mais de um nome, 2 nomes, 3 nomes, 4 nomes. Então, essa tem sido uma confusão na hora de ir para a urna? Como é que vocês estão? Não, é porque na hora de ir para a urna... Na hora de ir para a urna vale um só, né? Vale um só, aí você faz o registro, faz esse debate. Mas é esta experiência, que é um resgate também, né? De uma experiência, de uma tradição, de uma esquerda comprometida com as lutas sociais, de que o nome daquela pessoa apresentado, mesmo que seja o nome só de uma pessoa, ou de 2, ou de 3, de 4, que esses nomes, eles são nomes que representam várias lutas coletivas. Não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo de ocupação desse espaço da política, que é um espaço institucional, porque a política não é realizada somente no espaço institucional, né? Mas que é um projeto coletivo de dizer que esse espaço institucional ele precisa ser uma caixa de ressonância das lutas sociais. E nós observamos isso aí na Assembleia, né? Nessa peleja do que foi aí a reforma da Previdência, a importância de ter presença de mandatos comprometidos com as lutas, com a defesa do bem comum, com a defesa dos serviços públicos. E a oposição fez muita diferença, né, nas votações. Sim. Uma questão sobre isso. Toda a abordagem do pessoal, a gente vê, apesar de que na campanha, naturalmente, há figuras, personalidades que se destacam, existe um empenho do partido, como você mesma mencionou, em tratar coletivamente, fazer política de forma coletiva. Agora, existe uma coisa que é a percepção do eleitor, a tradição do eleitor ao identificar aquilo que ele quer escolher. Hoje nós não temos identificação com partidos, nós temos, isso é muito forte, não é nem no Brasil, isso é no mundo inteiro, uma identificação, mas no Brasil é especialmente forte, uma identificação com personalidades. Como é que é esse desafio para o pessoal? Porque é um desafio. Vocês estão indo de encontro a uma percepção do eleitor. Isso implica em também trabalhar, debater essa questão? Como é que vocês lidam com isso? É importante dizer assim, nós somos um partido que estamos apresentando um projeto alternativo, né? Nós somos um partido que defendemos o ecossocialismo, ou seja, um programa para o país que repense a nossa relação com a natureza. Nós estamos acompanhando aí toda a degradação, né, das nossas florestas, dos nossos rios, uma política que é ecocida. E é preciso fazer esse debate com a população. Então, o nosso partido, quando nós falamos que o PSOL é um partido feminista, que defende o direito das mulheres, e nós temos visto o aumento da violência doméstica durante a pandemia, né? Então, é trazer essas pautas, que é um partido antirracista. E a pandemia tem, sobretudo, vitimado a população negra. Então, trazer esse debate, né? Nós vimos o aumento durante a pandemia da violência policial, crianças sendo mortas dentro de suas casas. Então, trazer esse debate, dizer assim, olha, essas coisas importam. A questão de combater a LGBTfobia, dizer que isso importa. Então, dizer que a classe trabalhadora importa. A classe trabalhadora ela é multifacetada. Fazer a defesa dos serviços públicos. Não podemos continuar nesse processo que o genocida que está no poder central quer continuar de destruição dos serviços públicos, de destruir os servidores públicos. Todos nós, né, a nossa população, todas nós, temos direito à saúde, à educação, à moradia, a lazer, a transporte,
a trabalho, né? Vida com dignidade. Isso significa ter uma outra política. Então, nessa perspectiva, o PSOL, ele se dispõe a dizer explicitamente, olha, nós precisamos pensar uma outra política. E, nesse sentido, o PSOL é um partido necessário para travar esse debate, para explicitar, para conversar com as pessoas da urgência de pensar a política geral e pensar a política também institucional, das representações que nós queremos. E fazer um debate com a população de dizer que o conhecimento, né, tem informações corretas, se informar, conhecer, saber, é fundamental, porque nós temos hoje uma política de genocídio completo. Nós temos mais de 130 mil pessoas vitimadas pela Covid. São pessoas, são histórias, são famílias envolvidas nisso, né? Mais de 4 milhões e 300 mil pessoas que se contaminaram, e uma política de descaso completo, né? E aí vem o genocida e diz, olha, ninguém tem que se vacinar, tudo que nós queremos é uma vacina, queremos investimento em pesquisa, queremos garantir que as pessoas tenham dignidade, então o pessoal traz isso. Não é possível que em plena pandemia, um pequeno grupo, né, conta-se nos dedos essas pessoas, elas se enriqueçam na pandemia, enquanto a maioria das pessoas estão sofrendo. Então, é preciso pensar uma outra política, taxação das grandes fortunas, e essas questões o pessoal apresenta. Olha, gente, nós temos que conversar sobre a política e como ela interfere na nossa vida. Então, debate sobre política e economia tem a ver com o meu cotidiano. O preço do arroz tem a ver com a política. O preço do feijão tem a ver com a política. Você está dizendo que o pessoal vai investir pesado no debate nacional, na discussão nacional, nas eleições que são municipais, não é? Para falar das questões fundamentais que você está apontando. Agora, como fazer isso nesse período ainda de pandemia? As coisas estão abrindo e tal, mas a gente sabe que tem um grande problema de uma grande necessidade de se evitar aglomeração. Né? Os debates presenciais, eles são importantíssimos numa campanha, não é? Especialmente quando há esse nível de discussão. Como é que vocês vão fazer? Então, nós vivemos também uma contradição, né, Vivi? Assim, olha, a grande parte da população brasileira, do nosso povo, tem condições tão difíceis, tá? E quando reabre o comércio, né, tem que enfrentar o busão cheio, tem que enfrentar o metrô, essas condições adversas, as próprias filas para receber o auxílio emergencial, elas colocaram assim, um escárnio com a população, né? Debaixo de sol, de chuva. Você pode atender a população de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Então, nós vamos usar... então, colocando essa situação mais geral de dizer que, de todas as dificuldades que o nosso povo vive, nós queremos conversar, vamos utilizar a forma online e também teremos que fazer encontros 2, 3 pessoas, com distanciamento, conversar, né? Porque as pessoas, e conversar com todos os cuidados, porque também temos que ter um processo educativo com as pessoas, porque o genocida que está de plantão aí no governo, ele tem tratado isso com tanto descaso que fica parecendo que não precisa mais usar máscaras, que não precisa ter mais cuidado com nada. Então, esse é um desafio que nós estamos conversando entre nós. E estamos conversando também com as pessoas, de as famílias, né, que estão em suas casas, poderem contribuir com o que nós chamamos dos comitês domésticos. Então, a casa que tem mais acesso à internet, online, aqui vai ser um comitê. Então, essa família vai estar fazendo debate junto com os seus, né, com as pessoas pertencentes àquela família, para que isso também seja difundido entre a vizinhança. Então, temos construído algumas alternativas nessa perspectiva. O candidato, ou pré-candidato do PT aqui em Belo Horizonte, Nilmar Miranda, ele deu uma entrevista logo que o nome dele foi indicado, falando numa frente das esquerdas,
que ela era muito necessária nesse momento e tal, para num posicionamento, aproveitar esse período de eleições para um posicionamento antibolsonarista, de fortalecimento das esquerdas. Você falou, ele falou em unidade. Você falou que já existe aí vocês já formaram uma frente, que é o PSOL e um partido novo, que é a Unidade Popular, e o PCB, que são 3 partidos pequenos, o maior é o PSOL. A ameaça, ou o que o bolsonarismo representa para as esquerdas, não seria um momento para que houvesse uma unidade, um posicionamento mais, mesmo passando por cima de diferenças que existem, que são muitas, mas de alinhamento mais às esquerdas para se contrapor ao bolsonarismo? Isso não está em discussão dentro do PSOL? Nós temos conversado sobre as políticas de aliança, né? Fizemos essa definição aqui em Belo Horizonte. O PSOL nacional também, né, tem a resolução, então nós trabalhamos em conjunto as 2 resoluções, tanto estadual quanto nacional. Agora, nós estamos juntas, vamos dizer assim, nós temos uma unidade de ação contra o bolsonarismo. Então, nós estamos juntas nas lutas em defesa do serviço público, então a atuação aqui na Assembleia foi nessa perspectiva. Estamos juntas contra os despejos, estamos juntas nas assinaturas dos pedidos de impeachment, que o Rodrigo Maia é um cúmplice, né? Fica silenciando diante disso. Acontece que no momento de eleição, é preciso também garantir a apresentação de quais são as alternativas. Então, nossa cidade aqui, várias cidades têm primeiro e segundo turno, né? Então, tem 2 turnos nas eleições. E nós fizemos um processo de discussão e chegamos a esse termo. Como nós fazemos uma oposição, uma ação unificada de combate a essa política que é genocida, ecocida, que é racista, que é machista, que é LGBTfóbica, que é uma política de morte. É uma política de morte. E, ao mesmo tempo, nós temos uma ação comum e, como em cada uma de nossas cidades, nós vamos apresentar uma alternativa local, que tenha um compromisso articulado. Então, por isso que eu sempre faço questão de dizer, a chapa, né, a pré-candidatura aqui de Belo Horizonte, vamos pegar o exemplo de Belo Horizonte, é o resultado de anos, né, de décadas de ação conjunta nas lutas comuns da cidade. No segundo turno, a possibilidade de alianças em segundo turno é considerada? Olha, nós vamos sair no segundo turno, que esperamos que em Belo Horizonte estejamos no segundo turno, à frente, né? Aí vamos conversar com as outras candidaturas, né? Mas isso é uma possibilidade de ter chegado ao segundo turno. Se não chegar, o partido tem alguma decisão no sentido de participar de alianças, de se aliar a outros candidatos, a um dos 2 candidatos que chegarem a termo, não? Então, nesse primeiro momento, nós estamos em pré-campanha. Porque eu gosto de ser bem precisa com os termos por causa dos rigores da legislação. Então, nós estamos em pré-campanha. Quando começarmos a campanha, nós queremos que a nossa campanha, e esperamos mesmo, estamos trabalhando para isso, que ela, assim, tome conta da cidade e que nós estejamos no segundo turno das eleições, né? Em BH. E aí, vamos conversar. Então, nós primeiro estamos aqui trabalhando a pré-campanha para garantir que na campanha nós tenhamos esse sucesso de estarmos no segundo turno e aí, no segundo turno, nós vamos conversar. Então, nós não temos nada definido ainda para o segundo turno. Até porque nós estamos investindo para estarmos lá, né, com a nossa pré-candidata Áurea Carolina e o nosso pré-candidato Léo Péricles, que é uma chapa linda, potente, uma chapa negra, é uma mulher negra,
um homem negro, né, uma mulher negra da juventude negra da cidade, do hip hop, da luta das mulheres. O Léo é um jovem negro das ocupações urbanas. Então, é uma chapa que tem a cara da cidade, tem a cara das lutas da cidade. Né? Essa pré-candidatura nossa da frente de esquerda, ela é muito potente. E esperamos termos um bom sucesso. A propósito disso, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, tomou uma decisão monocrática de acolher uma ação do PSOL, não é? Que trata justamente daquilo que tinha sido decidido para 2022, de distribuição proporcional de recursos dos fundos, não é? Tanto para campanha, com tempo de propaganda de rádio e TV. Como é que o pessoal recebeu essa notícia? Que perspectiva tem disso ir ao pleno ainda do Supremo? Porque foi uma decisão monocrática que pode... Você acredita que vai valer mesmo para esse ano? E isso favorece, então, as candidaturas negras do PSOL? Então, nós esperamos que sim, até porque isso faz parte da luta do PSOL. Né? O PSOL tem um papel importante nessa definição. E o pessoal já tem ações sobre essa questão do fundo eleitoral internamente. Na discussão nacional sobre o fundo, o pessoal já colocou nos seus regramentos os percentuais que, olha, as pré-candidaturas elas vão ter a distribuição do fundo eleitoral tem que considerar mulheres como prioridades, negros e negras, indígenas, quilombolas, LGBTs. Então, são percentuais diferenciados para cada uma dessas pré-candidaturas, mas o pessoal já trabalha nisso. Então, o investimento que nós fazemos, ele tem a ver com esta história e também tem a ver com a forma de distribuição do fundo eleitoral. Então, nós esperamos que todos os partidos tenham que fazer isso, porque nós estamos fazendo já. Consolação, muitíssimo obrigada por atender a gente mais uma vez. Muito bom trabalho, vai ser um ano, vai ser uma eleição aí disputada, dura, não é? Disputar 20 prefeituras é um avanço importante, né, para o partido. Então, bom trabalho. Muito obrigada, Vivian. Bom estar aqui com você. Obrigada mesmo. Um abraço. Um abraço. Fique bem, cuide-se. Você também.